a respeito dessa carta que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, enviou a Lula lamentando as mortes aí no litoral norte. Ele descreveu o seguinte: a Rússia compartilha da dor daqueles que perderam seus entes queridos e espera que as consequências desse desastre natural sejam superadas o mais rápido possível. O texto foi então publicado no site oficial do governo russo. Claro que não podemos colocar nenhum sarcasmo numa carta que mostra solidariedade, né, a perda de vidas, a tragédia que aconteceu aí no litoral de São Paulo. Mas não deixa de ser curioso como a proximidade de Vladimir Putin e Lula não causa nenhuma estranheza na imprensa, não causa nenhuma crítica, porque o presidente Bolsonaro, mostrando que foi um estadista de peso preocupado com a sua nação e não com o que a imprensa ou o consórcio ia dizer, antes da guerra da Ucrânia, ele foi até a Rússia e negociou com Vladimir Putin exatamente os fertilizantes, né, as bases ali para os fertilizantes que o nosso agronegócio tanto precisa. Nosso agro, não custa a gente repetir, uma das, se não a maior engrenagem aí, né, do nosso sistema econômico do Brasil, um dos pilares mais sólidos da nossa economia. Pois o presidente Bolsonaro fez o que todo bom governante técnico preocupado com a sua nação fez. Foi lá, negociou os fertilizantes e entrou aí 2022, Estados Unidos penando com fertilizantes, Canadá penando com fertilizantes, o Brasil, inclusive, exportando a sobra de fertilizantes aqui para os Estados Unidos, né, doando ali, negociando, até por isso que Joe Biden convidou o presidente Jair Bolsonaro para vir aqui até Los Angeles, na Cúpula das Américas, exatamente de olho nos fertilizantes, e isso causou um alvoroço na imprensa, porque Bolsonaro e Putin são iguais, são ditadores, são fascistas e aquilo tudo que a gente sabe que eles empurraram em relação a comparações esdrúxulas e vazias. E agora que nós sabemos da proximidade entre regimes muito parecidos, né, inspirações até dos dois, e uma carta dessa diretamente para Vladimir Putin, nada, nenhum pio na imprensa. É impressionante como nos próximos pouquíssimos veículos falarão e mostrarão o que esse governo vai fazer e os reais relacionamentos que esse governo tem, como com ditadores, que na época da eleição presidencial foi proibido falar, né, das relações de Lula, ditadores. Mas aqui nós vamos continuar falando. Voltar ao assunto para o Coronel Gerson. Esse é o assunto que eu acho que está reverberando no mundo todo e que não a carta do Vladimir Putin ao governo brasileiro, mas há uma fala do Vladimir Putin que foi feita hoje. A viagem do presidente Biden à Ucrânia, ela foi feita, obviamente, como uma estratégia midiática de se antepor à fala, a esse discurso que foi feito pelo Putin. E é um discurso que acontece uma vez por ano, mas ele marcou para essa data, falando dos 100 anos da guerra na Ucrânia. Nesse discurso, o que nós percebemos de diferente foi o fato de Putin retirar a Rússia daquele tratado que Estados Unidos e Rússia celebraram e deveria durar até 2026, no qual as duas potências nucleares se controlam mutuamente para, em última análise, assegurar que qualquer um desses países que use um artefato nuclear estratégico, ou seja, para atingir o território do oponente, o outro país imediatamente fará uma reação que ocasionará a destruição de ambos os países em grande escala. Então é uma maneira que se utilizou de um país controlar o outro e sempre saber quais as armas ativas nucleares estão colocadas para que o seu oponente tenha receio de utilizar uma arma um contra o outro. Bom, o presidente Putin retirou
se unilateralmente ou colocou em stand-by ou congelou a participação da Rússia nesse tratado como uma demonstração óbvia de escalada do problema na Ucrânia. Esses 100 dias, nós percebemos que, da perspectiva do governo russo, ele fez uma contraofensiva invadindo a Ucrânia, e da perspectiva do governo americano, da OTAN e dos países ocidentais, é injustificável quando um país invade um outro país soberano. No entanto, é importante nós entendermos que o Brasil se encontra numa situação bastante complexa, não é simples o posicionamento. E, por incrível que pareça, o presidente Lula e o presidente Bolsonaro têm posições muito similares no que diz respeito ao posicionamento diante da Rússia, em que, por uma série de razões diferentes, é bem verdade, mas posiciona o Brasil como um país neutro no conflito, não quis aportar munição, que foi pedido agora para o governo Lula, ele não quis fornecer munição dos Leopard 1 que o Brasil tem, essa versão é a que a Alemanha quer ceder para a Ucrânia, mas falta munição. E também o presidente Bolsonaro condenou a invasão, mas se negou a endossar as sanções econômicas. Então nós temos o Brasil numa situação bastante complexa nesse conflito, porém até mesmo o afastamento geográfico e, por que não dizer também, o nosso histórico diplomático nos permite essa posição. Nós teremos o desdobramento disso nos próximos dias. O presidente Biden fez uma declaração hoje na Polônia bastante dura também, dizendo e assegurando e repetindo que os Estados Unidos não permitirão que a Ucrânia perca essa guerra. Ou seja, tudo existe para que aquele local se transforme numa nova Síria e que seja uma guerra de procuração em que a OTAN vai colocar os seus meios ali e a Rússia pode escalar até para o emprego de uma arma nuclear tática.